Em 2015, eu cheguei pro Givanildo e falei assim, Givanildo, eu não gostava de chamar de professor nem chamar de senhor. Não. Então, Givanildo, você vai ter que disputar o Campeonato Mineiro com jogadores da base. Aí eu falei assim, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Você vai ter que fazer. Foi campeão. Não passou para classificação. Tô nem aí. É o que tem. É o que tem. Ele, evidentemente, que ele ligou pro Salomão e falou assim, eu posso confiar nesse rapazinho aí que chegou aqui agora? E o Salomão deve ter falou para ele, não, pode ir. E ele é muito positivo. Ele falou assim, mas para a Série B eu preciso de jogadores. Eu falei assim, eu vou te 7 jogadores. Fui para a base. Assisti jogos da base do Sub-17 e do Sub-20. E eu ouvi de um jogador a seguinte frase. Eu vou revelar o nome do jogador, que eu tenho um carinho muito grande por ele, chama Roger. Roger. Zagueiro. O cabelo dele é até igual ao Davi Luiz. Tal. Fazia dupla com o Messias na zaga. Ele falou assim, o sonho da gente era sair do América. O sonho da gente era sair do América. Final de 2014. Hoje, o que a gente quer, depois que subiu o 7, é continuar na América. É um processo de transformação, de mentalidade. Aí me aparece uma pessoa que resolve fazer um caderno técnico. Eu conversei com ele e falou assim, a base, ela tem que ser preparada para que o profissional receba esses jogadores. Reuni a base e fiz a seguinte pergunta, qual o resultado que nós queremos? E ninguém ficou entendendo. Falei assim, o resultado é o seguinte, nós queremos formar jogadores para vender? Nós queremos formar jogadores para ser campeão? Ou queremos ter uma base que forme atletas profissionais? Nós vamos ter que escolher. É o questionamento da base, né? O questionamento da base é exatamente esse, né? Você vai formar ou você vai formar jogador para o seu time ou para ser campeão, para ter título, ou você vai vender jogador? Perfeito. Aí, nós temos que descobrir o que nós queremos. Porque aí eu vou montar meu processo. Se eu quero formar jogador só para vender, o processo é um. Se eu quero formar atletas para o profissional, o processo é outro. Alguém chegou e falou assim, dá para fazer os dois. Eu falei, então me apresente o projeto. Foi quando o Evandro apresentou um projeto de caderno técnico. E aí nós começamos a mudar. Mudamos para o SESC, porque tinha uma estrutura melhor no SESC. Uhum. Porque, não sei se você se lembra, a América era em Santa Luzia. Sim, o CT dos meninos. Né? E lá era muito longe. Lá nós estávamos com um problema. Uhum. Levamos pro CT, pro Lano Drummond. Vimos que também o CT estava muito... A estrutura não era adequada. Fomos pro SESC. O SESC deu uma estrutura muito melhor para esses atletas. Aí veio o Fred Cascardo. Que ele teve um papel muito importante na elaboração desses processos, na consolidação desses processos. Então, esses processos, eles foram consolidados. O caderno técnico, o Sub-14, o Sub-15, o Sub-17, o Sub-20, cada etapa é cobrado um tipo de crescimento, seja ele cognitivo, que vai até os 14, seja ele técnico. Então, você tem fundamentos, vamos trabalhar 14 e 15. Você, 17, já começa a cobrar fundamentos e também a parte tática. No Sub-20, tem que ser cobrado tático. Esse caderno é uma espécie de regulamento, digamos assim, para a base. Exatamente, da base. Então, os trabalhos que têm que ser feitos e o que a gente quer de resultado no Sub-15 e Sub-14 está lá. E o treinador é cobrado por aquilo. Consta em Se chegar um jogador do Sub-17, gente, eu vou dar um exemplo, não é assim, mas o lateral, nosso lateral, ele tem que saber jogar com linha de 4, ele tem que saber jogar 4-4-2, tem que saber jogar no 4-3-3, né? Tô dando exemplo aqui. No 4-1-3-2. Ele tem que saber. Quando ele chega no 17, ele tem que ter as noções do que um lateral faz nesse esquema. Uhum. É mais ou menos o que acontece na Europa, né? Porque é legal até que o pessoal saiba, né? A base das equipes, né? Seja do Real, do Barcelona, eu posso falar mais desse que eu vi de perto, do Lyon, os times da base, né? Eles jogam no mesmo sistema tático que joga a equipe principal. Por quê? Isso facilita quando eles sobem para a equipe
principal, eles não sofrerem tanto. A Europa já usa essa questão há muito tempo. Eles têm o mesmo esquema tático. Por isso que todo treinador que chega, ele é diferente daqui no Brasil, que você escolhe uns que bota 4, aí muda para 3, aí muda, e ali no final você não sabe em que esquema que eles estão. Não, lá existe, cada um tem a sua característica. É nessas características que a formação de base é feita. Eu sempre falo o seguinte, você chegar no sub-20 e descobrir que o menino não serve para ser profissional, eu fico muito bravo erro, né? Com o de 15. Sim. Porque a raiz. Nós estamos falando com sonho, gente. Não é brincadeira, não. Você tem que falar o não para o menino sub-15, porque ele vai cuidar de outra coisa na vida. Claro. Ou vai ter oportunidade de outra coisa. Você não pode. Deixar ele chegar, não. Mas, infelizmente, desses todos que entram, você vai aproveitar 30%, 40%. É assim. E quando você consegue 40% pelo benchmark, então, você tem um nível de excelência muito grande. Você imagina o seguinte, Palmeiras, do time hoje, quantos jogadores são da base? Né? Aparece Hendrick, aparece o Estevão, que era do Cruzeiro. Sim. Todo mundo fala que é base do Palmeiras. Não, ele é formado no Cruzeiro. Aquele era o Messinho, tá, gente? O Vitor Roque era do América. Era do América. Então, assim... É o chamado pré-pronto. Você tem essas excelências, mas você também é aqueles jogadores que não são os eu vou falar aqui do Luiz Estevam, que ele é completamente diferente, que o menino é completamente diferente, o Hendrick é completamente diferente. Esse menino existe Messi, existe Zico, existe Pelé, mas existem aqueles que são excelentes jogadores, que têm uma carreira até de seleção brasileira, mas que não são excepcionais. Né? Então você tem que ter um cuidado muito grande. Vamos lá. Esse último jogo contra o Goiás, 50% do elenco do América que viajou é da categoria de base. Pode pegar. Dos 24, 12 eram da base. Eles dão um suporte muito grande. Agora, qual que é a nossa deficiência? A transição. É muito difícil, né? A transição da base para o profissional, ela requer paciência, ela requer tempo. Hoje nós já estamos treinando lá, né, que já estão, o Júlio já é mais antigo, você tem o Júlio, você tem o Iago que está lá, você tem o Matheus Henrique que está treinando, você tem o Renato, o Breno foi vendido, e aí vem uma parceria muito interessante do Fred. O Fred tem uma relação muito boa com os dirigentes de base dos outros clubes, e ele tem um relacionamento muito bom com o Palmeiras. E aí nós trouxemos muitos jogadores que o Palmeiras, olha, esse aqui não vai ter oportunidade. E eles vêm para a América. Foi o caso do Breno, do Renato, outros jogadores que a gente tem lá, o goleiro que trouxe agora. Então, eles sabem que o América tem um trabalho de excelência e a gente tem esse tipo de parceria. Com o Palmeiras. E aí você vai construindo. Mas nós temos desafios ainda. Agora, em setembro, a gente vai inaugurar um departamento de fisioterapia, fisiologia e de academia da base. Então, a gente acredita que em setembro deve estar já inaugurando, deve terminar em agosto, que vai dar para esses meninos alguns ganhos físicos, que a gente já tem um gap. Quando chega o profissional, eles têm um gap, ainda dependem de 4, 5 meses para poder chegar à adaptação. A gente já quer que esses meninos cheguem já preparados, já fisicamente, para esse confronto de Série A, que ele é muito forte, ele é muito físico, né? Então, a gente vem trabalhando isso aí para dar a eles essas condições. Então, a base ela é fundamental para a América, é fundamental para qualquer time, para nos dar jogadores para o time profissional e também para venda. Que foi o caso, por exemplo, recentemente do Breno, foi o caso do Arthur e agora recentemente do Gustavo Marques, né?